meu nome é Sidney Venturi e teremos hoje nossa quinta aula da cadeira de Fundamentos de Redes de Computadores. Na aula de hoje, nós iremos abordar o endereço IP. Endereço IP. Nós vimos em aula passada que existe o endereço físico, que é também chamado de endereço MAC, e o endereço IP, que é o endereço de rede, o endereço de camada 3. O endereço IP que nós vamos estudar é o IPv4, endereço IP versão 4, que é o atualmente utilizado em toda a rede, principalmente nas pontas. Já existe hoje o endereço IPv6, que é basicamente utilizado no backbone das redes de telecomunicações. O endereço IP, ele é um número de 4 bytes, ou seja, 32 bits, escrito na forma decimal como 4 octetos. Como eu tenho aqui, ó, 192, 188, 11, 33. Cada um desses números, na realidade, é um byte. Sendo um byte, ele recebe o nome de octeto por causa disso, que equivale a 8 bits. O endereço IP, ele é dividido em duas partes. Uma parte do endereço que irá representar a rede e outra parte do endereço que irá representar o host, ou seja, a máquina dentro da rede. Então é isso que está aqui, ó. Eu tenho um endereço de 32 bits, onde parte do endereço é o identificador da rede, parte do endereço é o identificador do host. Como nós vimos já, as redes são conjuntos de computadores que conseguem se comunicar entre si. Então, como que eu separo as redes? Exatamente pelo endereço IP. Olha aqui, isso aqui é uma rede, essa aqui é outra rede, uma terceira rede e uma quarta rede. Essa figura aqui possui 4 redes bem marcadas, afora as várias redes que irão existir aqui, ó, na parte de interligação. Uma parte do endereço IP, então, vai identificar qual é a rede e outra parte qual é o host, ou seja, qual é a máquina dentro daquela mesma rede. Serão considerados como estando na mesma rede todos os computadores cuja parte do endereço IP de rede seja exatamente igual. Então é como está exibido nessa figura aqui, ó. Rede, se vamos supor que aqui eu tenho o endereço 170.10.10.10. O 170.10 está na parte de rede. Então, todo computador que o endereço comece com 170.10 será considerado como estando na mesma rede. E essa outra parte aqui, ó, o 10.10, é a parte do host, que não irá se repetir dentro da mesma rede, já que cada host, cada máquina, tem que ter um endereço de host diferente. Nesse exemplo que está aqui embaixo, ó, eu tenho 131.108.122.204. Se eu considerar esta divisão que está aqui, ó, a rede é 131.108. E essa parte aqui, o 122.204, é o endereço de host. A rede, na realidade, é 131.108.0.0. Os dois últimos octetos estarão com 0 e isso caracteriza ser o endereço de rede. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouquinho. O endereço IP, ele é representado numa notação chamada notação decimal pontuada, que nada mais é do que a transformação do valor de cada octeto para um número decimal. Como é um byte, isso significa que os octetos poderão ir de 0 a 255, onde 0 são os 8 bits do byte como 0 e 255 os 8 bits do byte setados como 1. Tá? Muito bem.
Para isso, vocês vão usar a conversão decimal para binário. Não é a finalidade dessa aula ensinar a fazer a conversão, mas vocês devem estudar a conversão decimal binário, quem ainda não souber, porque senão não vão entender o restante da aula. Então, no exemplo que nós temos aqui, ó, esse endereço IP, 10000. Se eu transformar isso para decimal, eu vou encontrar 128. Esse segundo número, para decimal, vai me dar 10, porque é 2 elevado a 3 mais 2 elevado à primeira. Aqui, ó, 2 à terceira, mais 2 à primeira. 8 mais 2, 10. Aqui, 2 à sétima. O nosso terceiro aqui é 2 à primeira, o que vai me dar 2. E o último eu tenho o 2 à quarta, a terceira, a segunda e a primeira, essa aqui, cuja soma dá 30. O que quer dizer que meu endereço será 128, 10, 2, 30. Representado dessa forma aqui, que é a tal da notação decimal pontuada. Os endereços IPs, originalmente, eles foram criados como sendo orientados por classe. Quer dizer, por classe. Como eu tenho uma parte que identifica a rede, uma parte que identifica o host, eu tenho que determinar quantos octetos identificam a rede e quantos octetos identificam os hosts. Então, as classes tinham essa finalidade de dizer qual parte do endereço é rede e qual parte do endereço é host. A primeira classe era a classe A. Na classe A, o primeiro octeto é rede e os outros 3 octetos representam o endereço de host. Todo endereço classe A começa, e aí a classe é definida pelo valor do primeiro octeto, entre 0 e 127. Então, endereços que tem no primeiro octeto o valor entre 0 e 127 são endereços classe A. No endereço classe B, os 2 primeiros octetos representam a rede e os 2 últimos o host. No caso dos endereços classe B, o primeiro octeto vai de 128 a 191. E, finalmente, o endereço classe C, onde os 3 primeiros octetos representam a rede e o último octeto o host. E os valores de primeiro octeto vão de 192 a 223. Os superiores, 224 para cima, são outras classes de endereço D e E, que não vem ao caso para nós aqui, porque não era usado para a rede normal. Então, aqui que estão os padrões, ó. Classe A, B e C, mudando a rede. E o que acontece? No classe A eu tenho poucas redes, já que eu só tenho um octeto para rede, com muitos hosts. Eu tenho 3 octetos para hosts. Na classe B eu tenho um equilíbrio entre a quantidade de hosts e a quantidade de redes. E no classe C eu tenho muitas redes com no máximo 254 hosts. Então é isso que está aqui, ó. O classe A me dá 127 redes com mais de 16 milhões de hosts em cada uma. O classe B, 16 mil redes para 65 mil hosts. E o classe C, mais que 2 milhões de redes para 254 hosts. E aqui as faixas que eu tinha dito. Eu disse que era 0, aqui está por um detalhe, é que a rede 0, a 0000 significa a rede onde eu estou. Mas pela fórmula de cálculo de classe, ela é um endereço classe A. Por convenção, nós temos que todo endereço de rede, o bit de host é 0. Isso é uma convenção. E, no caso do endereço de broadcast, todos os bits do host são 1. Então, preste atenção. Todos os bits host 0 endereço de rede. Todos os bits de host 1, endereço de broadcast. Lembrando, o broadcast é quando eu envio algo para todas as máquinas de uma determinada rede. Então, é o endereço de broadcast da rede.
Então, por exemplo, no endereço classe A, 15, o endereço de rede é 15.0.0.0 e o de broadcast é 15.255.255.255. No endereço classe B, por exemplo, 173.15.0.0 para a rede, 255.173.15.255 para broadcast, e no endereço classe C, como 192.168.10, 0 para a rede, 255 para broadcast. O endereçamento sem classe, chamado classless, surgiu pelas limitações do endereçamento por classe. Vamos pegar, por exemplo, uma rede classe B. Ela me permitia 16 mil redes, cada uma com 65 mil hosts. Era muito hosts para a maioria das redes. Então havia um grande desperdício de endereço IP. Então eles resolveram criar o endereçamento classless, que é o fato que eu esqueço a classe e o que vai determinar o que é rede e o que é host é a máscara de rede. Então vejamos aqui. Esse aqui é o endereçamento classe C padrão, 192.168.10. Essa aqui é a porção rede, essa porção host. Em vez de eu falar o seguinte, como isso aqui é um classe C, porque começa com 92.192 é classe C, eu esqueço a classe e vou atuar na máscara de subrede, 255.255.255.0. Toda a parte na máscara que for 1, representa que ali é rede, e toda a parte que for 0 representa que aquela parte do endereço é host. Isso é o que a gente chama de endereçamento por máscara. Tem uma limitação importante que aí na próxima figura eu vou determinar para vocês, que é o seguinte: a máscara vai contando da esquerda para a direita. E na hora que aparece o primeiro 0, todo o resto tem que ser 0. Eu não posso voltar a ter 0 e depois voltar a ter 1 na máscara. Como isso acontece, e a qualquer momento pode virar 0, apenas alguns valores de máscara são possíveis. O primeiro é o 255, que é a máscara toda setada como 1. O segundo é 254, o último bit vira 0. 252, os dois últimos bits viram 0, e assim sucessivamente até chegar na 0, aonde os 8 bits são 0. Esses são os valores possíveis para máscaras de subrede. Não existem outros valores. Então uma máscara de subrede ou é 255, ou é 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128 e 0. São as únicas máscaras possíveis, valores possíveis para a subrede. Vejamos aqui algum exemplo. Vamos supor essa representação aqui, barra 24. O que é essa barra 24? Deixa eu voltar na máscara anterior. Barra 24 significa a quantidade de bits 1 que eu tenho na máscara, da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Isso é um barra 24. 24 bits setados como 1 da esquerda para a direita antes de começar os zeros. Levando-se em conta esta máscara, se eu for atuar com essa rede que está aqui, que é a 10.1.1.0.0.0, toda essa parte aqui é host. Então esse é o endereço de rede, que é o 0. O 10.10.10.10.1 é o primeiro host, o 254 o último host, o 255 o broadcast. No total eu tenho 254 hosts. Eu sempre perco o primeiro endereço. Eu tenho 256 IPs, que vai do tudo 0 ao tudo 1. O primeiro é rede, o último é broadcast. Então sobra dos meios, 254 hosts. O primeiro que eu tenho, eu chamo de primeiro host. O último que eu tenho, eu chamo de último host. Esse aqui, o 25, o que é isso aqui? Esse aqui eu mudei para 25, acrescentei um 1 aqui.
qual o efeito disso? O efeito é que esse 1 aqui, ó, esse 0, vai deixar de ser 0 e vai virar 1. Na hora que eu faço isso, vai caminhar 1 para o lado. A minha máscara vai até aqui, ó. Então eu vou de tudo 0 aqui a tudo 1 neste pedaço aqui, ó. Porque aqui é 0. Vai ficar igual. Isso aqui dá 127. O que quer dizer que a rede é a 0, o primeiro host é 1, o último host é o 126 e o broadcast o 127. Por quê? Toda a parte host setada como 1 é broadcast. 26 eu vou caminhar assim de novo. Mesmo raciocínio. Então, vamos pegar uma regrinha geral. Para eu tentar ensinar um macete para ajudar vocês, tá ok? Que é o seguinte. Dado uma máscara de rede qualquer, não interessa qual endereço, vamos supor 190 10 10 36. Com uma máscara 255 255 2550, vocês sempre vão fazer o seguinte. Aonde é 255, repete o que está em cima. Aonde é 0, no último que tem, vocês vão colocar 0, 1, 254, 255. Então, a rede será 10, 19, 10, 10, 0. Primeiro host, 19, 10, 10, 1. Último host, 19, 10, 10, 254. E broadcast, 19, 10, 10, 255. Se eu der para vocês um outro endereço, por exemplo, 170, 10, 10, 10, e aqui, eu vou 255, sumiu o negócio aqui. Ou a borracha, por favor. Obrigado. E aqui eu também colocar um 0 em vez de 255. A borracha aqui está me dificultando um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui virou 0. Aonde tem 255 eu repito, 170, 10. Aonde é 0 eu coloco 0, 255. E aonde é o 0 no último octeto, 0, 1, 254, 255. Que vai me dar 170, 10, 00 a rede, 170, 10, 01 o primeiro host, 170, 10, 255, 254 o último host, 170, 10, 255, 255 o broadcast. Muito bem. Aqui está mostrando esse cálculo que eu fiz, ó. Aqui eu tenho a porção de host. Esse é o broadcast, esse é o endereço de um host, e esse é o endereço da rede. Também sempre usando 24, ó. Mesma coisa, primeiro host com 1, último host com 254, fazendo a fórmula daquele jeito que eu mostrei para vocês. A operação no endereço IP, ela é feita um AND lógico entre a máscara e o bit, e o endereço. Aonde 1 e 1 dá 1, 0 e qualquer coisa dá 0. Então, por isso que eu venho, ó, 0 e 0, 0 e 0, 0 e 0, 0 e 0. 1 e 0 vai dar 0, 0, 0, 0. E aqui, reparem, como aqui tudo é 1 na máscara, o que tiver em cima vai o quê?
prevalecer. Por isso que naquela macete, quando a gente tem 255, eu repito o que está em cima, porque corresponde à operação de bit lógico. Unicast é o endereço quando é direcionado a uma única máquina, isso é o endereço de unicast. Broadcast, quando eu mando para a rede, vai para todo mundo, usando o endereço de broadcast. Chama atenção para esse endereço aqui, 255.255.255.255, que é o endereço de broadcast local. Em qualquer rede que eu esteja, se eu colocar o endereço 255.255.255.255, é broadcast naquela rede. Ah, mas você falou do endereço de broadcast. Falei, no caso desse 172 seria 172.16.4.255, é o broadcast desta rede com esta máscara. E esse 255.255.255.255 que está aqui, é o broadcast na rede que eu estou, seja qual for, eu não preciso saber o endereço da rede. E o multicast, que é a mesma coisa do multicast MAC, quando eu vou enviar para um grupo de máquinas. Endereços IP públicos e privados. Devido à pouca quantidade de endereço IP que se tinha para a internet, o fato de que cada máquina tem que ter um endereço para navegar na internet, eles resolveram separar os endereços IPs em públicos e privados. Endereços públicos são aqueles que podem ser utilizados na internet, e os privados não pode. E os privados foram usados para quê? Para colocar endereço em rede local de uma empresa que não precisa ter obrigatoriamente endereço que permita a navegação na internet. E aí foram criados 3 grupos. A rede 10 inteira, a 171.16.00 até 172.31.255.255 e a 192.168 qualquer coisa. São endereços que já devem ter visto na rede local de vocês ou até em casa, naqueles modems ADSL que normalmente distribuem endereço desse tipo aqui. Ah, mas eu ainda preciso navegar na internet e tal. É verdade, você continua navegando usando o endereço público, fica lá no modem e usando uma operação chamada NAT, que é algo que a gente vai ver mais para frente aqui na nossa disciplina. Eu já falei o que é endereço de rede broadcast. O endereço de loopback, que é esse 127.001, significa a própria máquina. É um macete que existe principalmente para a programação. Quando você não sabe o IP da máquina que você está, você fala, acesse 127.001, ou seja, acesse a máquina onde você está. Isso se chama endereço de loopback. Outra coisa que nós podemos fazer é dividir uma rede em redes menores. Isso se chama de divisão de subrede. Como que a gente faz isso? Nós fazemos a divisão de subrede pegando parte do bit de host e transformando em bit de rede. Parte do identificador do host vai virar rede. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esta rede a 192.168.1.0. Esta parte em amarelo é o endereço de rede, olha o 255 assim. E essa parte tudo 0 é o endereço de host. Eu vou pegar um bit aqui, ó, o primeiro bit, e vou jogar para a parte de rede. Com isso, esse primeiro bit vai virar 1. Se ficar 1.0.0.0.0.0.0, isso é o decimal 128. Ou barra 25. Por quê? Eu venho com os 24 bits originais. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E deixei os outros bits de host. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, isso vai dar 255, 255, 255, 128 em decimal. Ou barra 25, porque eu tenho 25 bits 1. Qual vai ser o efeito? Aquela rede original, que ia de 0 a 255, vai ser dividida ao meio quando eu pego um bit. A primeira subrede vai de 0 a 127 e a segunda de 128 a 255, aonde este é o endereço da rede e esse é o endereço do broadcast. Rede, broadcast.
São esses dois que estão aqui embaixo, ó. A rede de 0 a 127 e a rede de 128 a 255, onde o primeiro número é rede e o outro é broadcast. Um macete simples que a gente tem para fazer isso é o seguinte: reparem esse valor aqui, 128, que ficou na máscara. 256 menos 128 dá 128. Então significa que as redes vão de 128 em 128, começando no zero. A primeira rede é a 0, a segunda é a 128. Essa termina um antes e essa sempre vai terminar no 255, que eu cheguei naqueles valores, olha só. 0, 127 e 128 a 255. Se eu pego, e aqui está mostrando, ó, rede, primeiro host, último host, broadcast. Rede, primeiro host, último host, broadcast. Lembrando, o primeiro host sempre é o primeiro depois da rede. Se a minha rede começa com 128, como eu tenho aqui, o primeiro host vai ser o 129. E o último host sempre é um antes do broadcast. Se o broadcast aqui é o 127, o último host vai ser o 126. Quantas redes eu tenho? Se eu tenho um bit para a rede, que eu emprestado, 2 a primeira, 2, duas sub-redes, a 0 e a 128. Se sobraram 7 bits, 2 a 7, 128, eu tenho 128 IPs, sendo 128 hosts para cada sub-rede. Para criar 4 sub-redes, eu vou precisar de 2 bits, porque 2 a segunda, 4. É o caso aqui, ó, 2 bits, 2 a segunda, 4. Vai ser barra 26. No último octeto eu vou ter 1100000, tá? Isso aqui me dá 192. Então a minha máscara é 255, 255, 255, 192. Se eu subtrair 256, desse 256 eu subtrair 192, eu vou obter 64. Então as redes vão de 64 em 64. A primeira é a 0, a segunda a 64, a terceira a 128 e a quarta 192. Então aqui a 0 a 63, 64 a 127, 128 a 191 e 192 a 255. E reparem que corresponde exatamente às 4 sub-redes que eu obtive aqui, ó. 0, 64, 128 e 192 com a máscara 255, 255, 255, 192. 63 é o broadcast, 127 é broadcast, 191 é broadcast, 255 é broadcast. E aí vai, 1 primeiro host, 62 último host, 65 primeiro host, 126 último host, e assim sucessivamente, conforme está sendo mostrado aqui agora, ó. Aonde eu vou ter, ó, rede, primeiro host, último host, broadcast, rede, primeiro host, último host, broadcast, rede, primeiro host, último host, broadcast, rede, primeiro host, último host, broadcast. Muito bem. Aqui está mostrando, no caso, para criar 8 sub-redes, eu vou avançar mais 2 bits, mais 1 bit, eu vou avançar 3 bits, e aí vai caindo a quantidade. Muito bem. Aqui é o exemplo que está aqui, ó. Aqui, que é para 8 sub-redes, eu peguei 3 bits. Se eu peguei 3 bits, é 22, 4 no último, para 256 dá 32, então é 0, 32, 64, 96 e assim sucessivamente, conforme eu marquei aqui. Muito bem. Roteamento. Rotear desculpe, eu pulei um assunto aqui. Quando a gente vai determinar o tamanho da sub-rede, nós vamos levar em conta o seguinte: número de sub-redes ou número de hosts. Se eu for determinar pela quantidade de sub-redes, eu vou determinar a quantidade de zeros na máscara, de uns na máscara. Se for pela quantidade de hosts, a quantidade de zeros na máquina, na máscara. Aqui já falei das máscaras possíveis para divisão. Aqui não entra zero, porque é máscara para divisão e a zero não divide. Tá, endereço IP.
O roteamento. O que é o roteamento? O roteamento é a determinação do caminho entre uma rede de origem e uma rede de destino. Como isso funciona? O roteador, ele é o computador cuja finalidade, é um computador especializado, é um rádio especializado, cuja finalidade é levar o equipamento, os dados de uma rede para outra rede. Então, por exemplo, a nossa máquina X aqui, ó, ela quer enviar algo para a máquina Y. Primeira coisa que ele vai fazer é determinar se está na mesma rede ou em rede diferente. Se estiver na mesma rede, ele faz o encaminhamento direto, conforme nós vimos na aula passada, aciona o ARP para descobrir o MAC da máquina de destino e faz o encaminhamento direto. Se ele, ao levantar a rede, vai falar o seguinte: olha só, eu sou da rede 218.171 e o cara está na 218.180, então são redes diferentes. Como eu não coloquei máscara classe C, os 3 primeiros octetos determinam a rede. São redes diferentes. Se é rede diferente, o que eu faço? Eu tenho que enviar o meu pacote para o roteador, para que o roteador envie para outra rede, já que quem faz isso é o roteador. Então ele percebe que não está na mesma rede, vai fazer o chamado encaminhamento indireto. Para isso, ele vê que ele vai enviar para esse roteador, esse é o IP do roteador, está lá no roteador, ó. Está aqui no roteador, olha o IP do roteador aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai acionar o ARP para descobrir o MAC do roteador. E vai descobrir esse MAC aqui. Com isso, ele vai encaminhar na rede local com o MAC de origem sendo o MAC dele e o MAC de destino o MAC do roteador. Porém, a nível de camada de rede, é isso que caracteriza o roteamento, vai com o IP dele como origem e o IP do outra máquina, do Y, como destino. Esse pacote vai percorrer a rede local, vai chegar lá no roteador. Quando chega no roteador, o roteador vai consultar uma coisa chamada tabela de rotas, para ver se ele sabe chegar nessa rede aqui, ó, na 218.180, porque ele vai ver que o endereço de destino é 218.184, vai ver que a rede é 218.180. Eu sei chegar? Sei, beleza. Não só sei, como estou diretamente conectado, eu sou o último roteador. Então eu vou fazer encaminhamento local aqui. Se eu vou fazer encaminhamento local, eu vou acionar o ARP, para que eu possa descobrir o MAC do roteador que eu quero o MAC da máquina que eu quero acessar. Acionei o ARP, descobri o endereço, MAC, faço encaminhamento direto. Reparem que o IP de origem e de destino continuam sendo os mesmos. Esse é o de destino e esse é o de origem. Ora, os MAC mudaram. O MAC de origem é o MAC do roteador e o MAC de destino, o MAC da máquina que eu quero acessar naquela rede. E eu encaminhei. O roteador, ele raciocina de uma forma muito simples. Recebi um pacote na minha interface, aceitei porque é o meu MAC. Se tem o meu IP, cabe a mim responder. Se não tem o meu IP, eu vou ver se eu sei chegar naquela rede. Se eu souber chegar naquela rede, eu encaminho para aquela rede. Se eu não souber chegar, eu volto uma mensagem de erro para a origem. Aqui tem o tal do direto e do indireto, que eu já falei inclusive na outra aula. Roteamento direto é quando a origem e o destino estão na mesma rede, e o indireto quando estão em redes diferentes. Aqui no caso, ó, o A quer mandar algo para o B, eles estão na mesma rede e faz caminhamento direto. O indireto, o A quer mandar algo para o B, como estão em redes diferentes, ele encaminha para o roteador, que foi o exemplo que nós demos agora. O roteador, para saber se ele sabe chegar ou não, ele usa uma tabela de rotas, que é uma relação de todas as redes que ele conhece. Tem um exemplo aqui, ó. Este roteador R1 tem essa tabela de rotas, ele sabe chegar na rede 196.164.53, aqui, ó. Que ele sai pela sua Ethernet 0, repare que não tem um outro roteador para ele mandar, 00000 é ele mesmo.
Para ele ir para um 46164, que é essa aqui, ó, ele não sabe ir direto, então ele envia para o R2 aqui, ó. Ele manda para o R2 e o R2 é que vai fazer o encaminhamento para lá. É este tipo de tabela que os roteadores consultam para saber se eles sabem ou não chegar num determinado destino. E os roteadores montam essas tabelas ou estaticamente, através de rota estática, um administrador chegou lá e colocou a rota estática na mão, ou através de algoritmos e protocolos dinâmicos de roteamento, como o RIP ou SPF, aonde os roteadores trocam informações sobre tabelas de rota e montam a sua própria tabela de rotas. Bom, pessoal, agradeço a atenção, por hoje é só e nos vemos na próxima aula.